Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Olá, eu sou o professor Damião. Vocês estão ouvindo aqui a música Jerusalema, aqui de fundo, porque hoje nós vamos tratar de um tema muito importante de nossos estudos, que são as religiões de matriz afro-indígenas, ameríndias, né, que é a prática da ritualística da cultura negra. Bem, vamos começar falando o que é que garante o direito às práticas religiosas de todas e de todos, independente do credo, né? Que é a nossa Constituição Federal de 1988. A nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, assegura que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias e ritualísticas. Então, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, traz esse direito, assim como nós temos a garantia de vários outros direitos na nossa Constituição, também a liberdade de consciência e de crença está assegurada na nossa Constituição. Bem, na aula de hoje sobre religiões de matriz africana e indígena, vamos tratar também da intolerância religiosa, que é a negação desse direito que está expresso na nossa Constituição Federal. Bem, no nosso material didático de apoio, de estudos aí, nós temos os nossos objetivos, né? Esse assunto, para a gente entender que todas as religiões buscam a conexão da vida terrena com o plano espiritual, ou com o mundo visível, com o invisível. Essa é a máxima de todas as religiões, né? O que nós conhecemos hoje da prática do cristianismo, que avançou na Europa e no Oriente Médio, ela se consolida somente na modernidade. Então, nós temos práticas religiosas que são muito mais antigas do que esse cristianismo que nós conhecemos hoje, que decorre das correntes filosóficas grega, né? Que se tornou a religião hegemônica, mas hoje nós vamos tratar também de outras práticas religiosas que têm origem diferente, como é o caso das religiões de matriz africana. Assim como nós chamamos também de religiões afro-americanas, né? Porque foram também religiões que surgiram das constantes trocas de crenças, de práticas entre os povos originários, né? Ou os nativos americanos e os colonizadores europeus, né? Surge daí, então, várias práticas religiosas, como a santaria, né? Como o lucume do povo iorubá em Cuba, o chamado voodoo no Haiti, e aqui no Brasil, que nós conhecemos mais como candomblé,
o batuque, o xangô, tambor de mina, terecô, umbanda e a pagelância indígena, que é bem característica aqui na nossa região norte. Bem, o cristianismo, como nós conhecemos, avançou na Europa e no Oriente Médio a partir das correntes filosóficas gregas, como nós já fizemos referência. Com a queda do Império Romano, o poder europeu passou para os papas, né? A gente sabe o quanto os papas têm esse poder, inclusive como chefe de Estado. Por isso que quando ele vem numa visita a um país, ele é recebido como chefe de Estado, né? do Vaticano. E eles eram considerados, então, sucessores naturais dos apóstolos no cristianismo. No século XI, aconteceu o que nós conhecemos do grande cisma, né? Que o cristianismo se dividiu em dois, o da Igreja Católica Romana Ocidental e a Igreja Ortodoxa Oriental. Então, essa ideia que nós temos também com a reforma de 1517, da reforma protestante de Martinho Lutero, surgiu então o movimento do protestantismo. Então vejam que estas práticas religiosas elas são bastante recentes, se consolidam na modernidade, né? Elas, ao contrário do que a gente pensa, elas não são mais antigas do que outras práticas, né? Bem, então nós temos aí o conhecidas ramificações do cristianismo, o luteranismo, o presbiterianismo, os batistas, os adventistas, Testemunha de Jeová, o pentecostalismo, né? O protestantismo e os evangélicos. Mas nós temos também outras religiões, diferentemente do Ocidente, né? No Oriente, por exemplo, que não são essas, né? Nós temos, por exemplo, no Oriente, as religiões baseadas no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, confucionismo, outras matrizes religiosas diferentemente dessa do cristianismo, né? Só para a gente ver que a questão do cristianismo que nós conhecemos é muito mais uma prática do Ocidente. No Oriente, nós temos outras práticas religiosas, diferentemente do cristianismo, como a gente vai ver aí no nosso material de apoio. Mas então, as religiões que são mais conhecidas hoje é o bandismo, o budismo, melhor dizendo, o judaísmo, o islamismo, o espiritismo, o cristianismo, mas também o candomblecismo, o umbandismo, né? E até o ateísmo, que são aquelas pessoas que não acreditam nessa conexão com o extracorpóreo, com o sobrenatural, né? Que não são monoteísta nem politeísta, né? Que elas não acreditam nessa relação de fenômeno religioso de outro plano, né? E que nós precisamos também respeitar essas pessoas que não têm essa prática, né? Bem, as religiões afro-americanas, de matriz africana, elas se consolidam a partir da diáspora negra, que é essa migração que nós temos a partir de África, como nós já viemos estudando, e, portanto, se consolida na reconstrução do chamado Novo Mundo, né? A partir das etnias africanas que fizeram essa migração para os outros continentes, para os outros países, como é o caso aqui nosso do Brasil. Então, nós tivemos aqui várias desses troncos de matriz africana, e aqui, então, se consolida no Brasil o candomblé, o terecô, a umbanda,
E entre os povos originários da floresta, das águas, que nós conhecemos como povos indígenas, a pagelância, né? Então, daí surgem os orixás, né? Assim como nós não temos a santeria e essa ideia também da ritualística católica de um só Deus, aqui nós vamos ter a figura de várias entidades, né? De vários orixás, como Exu, que é o mensageiro, Oxalá, que é o orixá da paz, Ogum, que é o orixá da guerra, Oxóssi, que é o orixá da caça e da fartura, Xangô, que é o orixá do fogo, do trovão, e aí e tantos outros, né? O Xumaré, Ieiá, os Ibejis, que é o orixá das crianças, ou seja, para cada uma das questões você tem um intercessor, um orixá, né? Você tem a sua orixalidade. Bem, é interessante a gente perceber que entre os povos originários nós temos de matriz indígena a pagelância. A pagelância indígena é aquele ritual religioso realizado pelo pajé ou pela pajé, né? Que é acompanhado da dança, nessa ritualística, com o transe, que é uma invocação dos espíritos dos ancestrais e até dos animais, das águas e das florestas, num ritual de pedir orientação de cura dos seus povos. E aí, com a utilização de várias ervas, de várias plantas, principalmente encontrada aí na floresta amazônica. O nosso material ele traz todas essas questões de forma mais bem explicativa, com texto de apoio, com vídeos, né? Mas o que nós queremos trabalhar, principalmente com esse tema, é o combate ao racismo religioso, né? Que se origina e se consolida em algumas igrejas pelo um certo preconceito com as outras matrizes religiosas. Então, isso nós não podemos admitir, porque como nós vimos na nossa Constituição brasileira, todos têm o direito de professar a sua fé, independente daquilo que acredite, ou do veículo que usa para essa conexão com o sobrenatural, né? Essa questão da prática do fenômeno religioso. Então, pensar, por exemplo, que não existe somente uma prática religiosa e que ela não é a certa e que as outras são erradas, mas entender que nós temos várias possibilidades de questão da religião. Inclusive, nesse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, está acontecendo aqui em Palma, numa escola municipal, uma exposição dos alunos com a professora de filosofia sobre os orixás, né? Um trabalho de exposição muito interessante que a gente pode conferir e ver como a própria escola, dentro desse direito garantido na Constituição Federal, vem trabalhando para que a gente não tenha a intolerância religiosa e o crime de racismo religioso, que são aquelas que depredam ou que vandalizam as oferendas ou as práticas das ritualísticas de outras religiões. O que nós queremos é uma sociedade democrática, com equidade, né? E que cada um tenha o direito, como está garantido na nossa Constituição Federal, de culto. Bem, vocês vão encontrar outros textos, outras referências no nosso material de apoio e, portanto, estudem, leiam para que nós tenhamos uma sociedade em que o racismo religioso e a intolerância não se consolidem. Bom estudo para todos vocês.